Tem uma questão aí muito interessante que foi dita pelo Hugo. O Hugo colocou como a linha de produtos da Scania como sendo here and now. As necessidades devem ser supridas, até porque a questão do aquecimento global ela não pode esperar soluções muito demoradas. Então, dentro dessa ótica aí, então eu passo a palavra aí para o professor Gilvan, por favor. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite, mais uma vez, sempre um prazer. Eu não vou falar da produção do etanol, nem da indústria automobilística. Me foi pedido que eu desse um foco na questão da mudança do clima para colocar o contexto dentro do qual o etanol passa a ser cada vez mais importante. Para fazer um resumo rápido, o nosso planeta tem um efeito estufa natural. Estufa é uma situação onde a radiação solar, a energia, vem no espectro visível, passa, no nosso caso, pela atmosfera, e a radiação de volta, que seria de resfriamento, como a Terra é muito mais fria do que o Sol, essa radiação está no espectro infravermelho e há gases na atmosfera que são um pouco opacos ao infravermelho. Notadamente o dióxido de carbono, mas também o metano, o óxido nitroso e vários gases industriais. E o que está acontecendo, para simplificar uma história longa, é muito simples. A concentração na atmosfera desses gases ditos de efeito estufa está aumentando. E não há dúvida, porque é só ir lá e medir. Então nós temos registros aí de que o CO2, antes da Revolução Industrial, estava em 280 partes por milhão em volume, agora já passou de 400. Está aumentando. E a primeira lei da termodinâmica é relativamente simples fazer uma conta e ver que só com o CO2, que é o principal, a temperatura média global da superfície em um século aumenta uns 3,5 graus. E esse é o caminho pelo qual nós vamos. E sem fazer alarmismo nem nada, mas o fato é que a nossa civilização se adaptou ao clima atual, naturalmente. Em décadas, séculos e até uns poucos milênios, se adaptou naturalmente. Então, ninguém tenta plantar bananeiras no deserto do Saara e nem tâmaras no Equador, que é um grande produtor de bananas, né? Então, nós estamos adaptados. E o problema é que essa mudança do clima ela é mais rápida do que uma eventual readaptação. Fora o fato de que, em alguns casos, a adaptação é impossível, né? Levando tudo isso em conta, muitas reuniões, relatórios do IPCC, etc., a conclusão política dos nossos líderes é que precisa limitar a mudança do clima em 2 graus Celsius até o final do século. E há um acordo de Paris, onde os países se comprometem a limitar em 2 graus e tentar limitar em 1,5 graus. Para fazer isso, tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa num 60%, mas em relação ao nível de 90%. E como as emissões aumentaram, a partir dos níveis atuais tem que reduzir bem mais do que 70%. O importante é que há uma conclusão de que dá para fazer isso. O que significa que dá para fazer? É que há tecnologias, não em laboratório ou só em universidade, mas já demonstrada, não aplicada completamente, por uma questão de viabilidade econômica, e essa mudança
de tecnologia, ou várias mudanças de tecnologia, podem ser feitas a preços razoáveis, de forma a que o combate à mudança do clima não crie uma catástrofe econômica. Para fazer isso, vai precisar usar vários caminhos ao mesmo tempo. E os biocombustíveis, e o etanol em particular, são uma parte importante desse elenco de medidas que precisam ser tomadas. Não há que temer mudanças tecnológicas. Um amigo meu inglês disse, olha, nós aqui, como inventamos a primeira revolução tecnológica, nós gostamos. Revolução tecnológica é boa, gera emprego, gera novidade, etc. Né? E é o que vem ocorrendo, né? Como nós vimos aqui nas palestras anteriores. Né? O etanol foi ouvido aqui, né? A tecnologia já está aí. Agora, esse esforço precisa ser expandido, mas é importante que as considerações econômicas sejam apropriadas para isso. E o que eu queria dizer hoje aqui é que, para fazer isso, é essencial, eu vejo que está cheio de engenheiro aqui na mesa, né? É essencial que se meça essa contribuição do etanol para o atingimento da meta do Acordo de Paris. Em 2010, fazendo um trabalho para a Única, eu ajudei a escrever o capítulo 3 de uma publicação chamada Etanol e Bioeletricidade. O capítulo 3 tem o título de Contribuição do Etanol para a Mudança do Clima. O que eu fiz nesse capítulo foi pegar a demanda de gasolina aí projetada pela empresa de pesquisa energética do Brasil, a EPE, na época até 2020. E havia uma certa participação do etanol aí por causa da mistura. E aí eu disse, bom, então se essa participação se mantiver e a demanda for aqui projetada oficialmente aí pelo governo brasileiro, então isso vai causar uma mudança de temperatura de tanto. Aí fiz um gráfico. E se, hipoteticamente, toda essa demanda for atendida por etanol, somente o aumento de temperatura é menor, então tem um gráfico com duas curvas que aparecem nesse relatório. E o que eu queria deixar aqui como sugestão para os senhores é que exatamente esse mesmo raciocínio seja aplicado não só na época eu fiz para o Brasil como um todo, mas que esse raciocínio seja feito não para o país em si, mas, por exemplo, por litro de etanol, ou por litro de gasolina, ou por, não sei como é que se mede o uso, a unidade de transporte, passageiro quilômetro, ou tonelada quilômetro, se for um transporte de caminhão. Quer dizer, uma unidade robusta de medição da capacidade de transporte e calcular qual é o impacto usando a métrica do Acordo de Paris, ou seja, o impacto em temperatura usando o etanol versus as outras alternativas. Eu considero isso extremamente importante para fornecer uma base sólida, porque hoje em dia está todo mundo falando aí em precificação de carbono, que todo mundo fala, mas ninguém sabe direito o que é. Eu acho, meus amigos economistas dizem que se houver, por exemplo, um carbon tax, um imposto sobre o carbono ou um sistema de comércio de emissões, de uma forma ou de outra,
o mundo, em geral, estabelecerá um preço aí para a mudança do clima. E eu acho que é oportuno e importante que seja calculado e na métrica correta do Acordo de Paris qual é o número associado com essa frase aí de que o etanol é ambientalmente correto sob o ponto de vista de mudança de clima. Dá para fazer, e isso pode, inclusive, sem esperar regulação de governos, permitir com que essa informação seja colocada à disposição do usuário final, quer dizer, numa bomba de gasolina, tem duas bombas, uma com etanol, outra com gasolina ou com uma mistura, seja lá o que for, e uma plaquinha dizendo, olha aqui, para cada passageiro quilômetro, não pode ser por litro, porque a quantidade de energia é diferente, para cada passageiro quilômetro usando desta bomba aqui, você muda o clima em tantos graus Celsius, ou bilionésimos de graus Celsius, não interessa. O problema é que na bomba do lado tem um outro número dependendo de qual é o combustível, e isso permite com que os usuários levem isso em conta ao tomar a decisão. Era isso, Alfredo. Obrigado, professor.